Hoje nós vamos falar sobre uma testemunha fiel, no capítulo 54 do livro Atos dos Apóstolos, falando sobre o amor. Vimos antes que João foi aprendendo com Jesus. Na caminhada, ele foi tirando aquelas arestas que muito era prejudicial. Aos poucos, convivendo com Jesus, ele foi aprendendo, foi se consagrando, foi se moldando e foi transformado. É justamente isso que acontece com cada um de nós, convivendo aos pés de Jesus, fazendo sua vontade todos os dias, se dedicando ao Senhor. A gente vai sendo transformado com todos os nossos defeitos. A gente vai sendo transformado, vai sendo aperfeiçoado e amalgamado na palavra do Senhor. Após a ascensão de Cristo, João permaneceu fiel. Ele já tinha passado por essa escola, já tinha feito a faculdade junto com Jesus, o seu mestre, o doutor Jesus, que dava aula aos doutores da lei. E esta convivência o ajudou a ser transformado. Aquele ímpeto, aquele homem que era ganancioso, era vingativo, um coração, um instinto perverso, foi mudando gradativamente. Então, após a ascensão de Cristo, João permaneceu como fiel e ardoroso obreiro do Mestre, juntamente com os demais apóstolos. E a partir do dia de Pentecostes, quando eles receberam o Espírito Santo, aí justamente foi o diploma que ele recebeu de completa transformação, consagração e santificação, pronto para fazer a obra. E é justamente o que aconteceu com esse discípulo, falando do amor, trabalhando incansavelmente para transformar as outras vidas para o Mestre Jesus. E é tudo isso que nós precisamos. Nós somos pessoas, influenciam pessoas. Temos que procurar ficar ao lado daqueles que edificam, que possamos aprender com eles tudo relacionado ao bem. A palavra de Deus é a que mais interessa, é a nossa maior riqueza, é a maior riqueza do ser humano. Aprender a palavra de Deus, colocar em prática na vida de si próprio e levar as pessoas. Nós temos uma missão, não é só absorver o que é bom e ficar para si como os judeus fizeram. Eles foram escolhidos como nação santa, mas para levar a palavra de salvação, para levar a mensagem a todas as pessoas. Se acharam importantes e retiveram a salvação só para eles. E aí foi o lê do engano, porque, como nação, eles deixaram de ser a nação santa de Deus. Como pessoa, sim. Individualmente, eles podem ter esse privilégio da salvação em Cristo Jesus. Como nação santa escolhida, não mais. E isso nós devemos ter o cuidado para que não aconteça conosco. Temos uma igreja, temos uma profetisa, temos o Espírito Santo, nós temos todas as informações necessárias para que essa igreja cresça e que seja ganhadora de almas. Mas, se a gente não permanecer nesse amor, não permanecer focado na missão, retendo só para nós, não tendo coragem de sair para levar a palavra de Deus,
não tendo coragem de sair da zona de conforto. Vemos o que Jesus passou, o apóstolo Paulo sendo decapitado, justamente quem mais falou de amor. E como é que nós não temos coragem nem de abrir os olhos de madrugada para ver, para ouvir também a palavra de Deus? Temos que sair desse sono espiritual. Temos que ter coragem para ir à luta, ao campo. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Mas temos que entronizar essa consciência na nossa vida. Logo Jesus estará voltando. Todas as coisas estão anunciando esse momento que está chegando e precisamos estar alertas, como sentinelas. Sair da zona de conforto, é hora de pregar a palavra, de ter aquela vontade, aquela sede, aquele desejo explosivo de você não aguentar mais ficar calado e onde você tiver a oportunidade de falar de Jesus. Às vezes, você encontra uma pessoa, é a única oportunidade que ele tem para falar de Jesus, às vezes, em seguida, ele vai ser tirado desse mundo. Por isso, não devemos desperdiçar tempo. Paulo era um pregador de poder, fervoroso e profundamente sincero. Depois que Jesus subiu ao céu, depois que tudo isso aconteceu, com a descida do Espírito Santo, ele ardia para falar de Jesus. Uma bela mensagem que sempre ele tinha para falar do Mestre. E a simplicidade de suas palavras, o sublime poder das verdades proferidas e o favor que lhe caracterizava os ensinos, deram-lhe acesso a todas as classes. Como é que acontecia? Paulo falava de maneira simples, ele falava de maneira que todos entendiam, compreendiam o que ele falava. Não é falando, não é mostrando que temos sabedoria, um vocabulário riquíssimo, é simplificando a palavra. No curso de jornalismo, o que mais a gente aprende é simplificar as palavras, resumir os textos e com as palavras conhecidas, para que tanto o doutor dentro do seu escritório, dentro da sua casa, compreendam como o mais simples trabalhador lá da roça, onde tem uma antena parabólica lá nos confins, ele entenda o que está se falando, para compreender as notícias, saber o que está acontecendo. E é isso que nós temos que fazer, ter simplicidade. A simplicidade agrada todas as pessoas e faz com que sejamos compreendidos. A vida do apóstolo estava em harmonia com os ensinos de Jesus, porque ele vivia o que ele ensinava, estava entranhado na vida dele, fazia parte do respirar. E é isso que acontece quando buscamos ardorosamente, fervorosamente o Espírito Santo. Quando ele chega em nossa vida, a gente sente um desejo de falar para todas as pessoas dessa salvação que nos alcançou. A gente não consegue ficar calado. É incrível. E o amor, ele faz com que você sinta desejo de salvar todas as pessoas. O amor de Cristo, que ardia em seu coração, induziu a empenhar-se cada vez mais fervorosamente, incansavelmente, nas atividades do Evangelho, até o último fôlego de vida. É isso que nós temos que ter, essa consciência. Olha o que Jesus passou por nós. Qual era o homem que conseguiria, um homem natural, aguentar o que o Senhor Jesus aguentou para nos salvar? Cristo ordenara aos primeiros discípulos amarem-se uns aos outros, como ele os amou. Assim deviam dar testemunho ao mundo. Um novo mandamento vos dou, disse ele.
que vos ameis uns aos outros. Muita gente pega essa palavra, o novo mandamento, muitas igrejas, muitos líderes religiosos, e dizem que não guardam os 10 mandamentos, porque ninguém consegue guardar, eles dizem que ninguém consegue guardar os 10 mandamentos, e que bastam 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eles não entendem que esses 2 mandamentos que Jesus falou é o resumo dos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas era os 4 mandamentos da primeira tábua. O dever do homem para com Deus. E os outros, e amar o próximo como a si mesmo, os 6 mandamentos da segunda tábua. Amar o próximo a si mesmo. Então, eram deveres do homem para com o homem. Vocês podem ver lá os mandamentos, que é o dever do homem para com o homem. Isso é amar o próximo como a si mesmo. É um resumo, Jesus estava resumindo os 10 mandamentos. E quando nós pegamos um livro, por exemplo, e resumimos este livro aqui, ó, que é o Projeto de Vida. Resumimos, a gente não anula o conteúdo do livro, apenas um resumo. Incrível isso, né? Mas esse novo mandamento que Jesus falou estava lá em... Pode pegar as Bíblias, irmãos? Vamos ver, lá em Levítico. Estava lá em Levítico 19. Olha só, Jesus estava falando desse mandamento, Jesus estava apenas repetindo para que tomassem conhecimento. Diz assim, ó, em Levítico 19, 18, diz: não te vingarás, nem guardarás a ira contra os filhos do teu povo, mas, olha só, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, não tinha mandamento novo. Era novo para quem não conhecia o amor. Ele é novo para quem não conhece o amor de Cristo. Ao tempo em que essas palavras foram pronunciadas, os discípulos não as puderam compreender, mas depois de haverem testemunhado os sofrimentos de Cristo, depois de sua crucificação, ressurreição e ascensão ao céu, após haver o Espírito Santo repousado sobre eles no dia de Pentecostes, tiveram mais clara compreensão do amor de Deus e da natureza desse amor que deviam possuir uns pelos outros e sair espalhando pelo mundo como realmente eles fizeram. Incrível isso, né? Depois da descida do Espírito Santo, quando os discípulos saíram para proclamar um Salvador vivo, seu único desejo era a salvação dos perdidos. Enquanto esse desejo não arder dentro de mim, nós estamos precisando. Eu estarei precisando do Espírito Santo em minha vida. Vamos fazer disso aí um termômetro. Enquanto não arder dentro do seu coração o desejo de pregar o evangelho, de salvar os perdidos, clamem pelo Espírito Santo, porque é necessário que assim se faça. Porque quando o Espírito Santo estiver em você, quando o Espírito Santo fizer parte da sua vida, você sente esse desejo. Lembram dos apóstolos que foram na estrada de Emaús, conversando? Jesus apareceu ali, eles não reconheceram Jesus, mas ardia dentro de si a palavra. Incrível, porque estavam na presença do próprio Filho de Deus, do próprio Deus Filho. Os crentes deviam viver em obediência voluntária ao novo mandamento, tão intimamente com Cristo, a ponto de estar habilitados a cumprir todos os reclamos, cumprir a missão,
de ir e levar a palavra a todo mundo. Mas, gradualmente, se operou uma mudança naqueles apóstolos, porque conviveram com Jesus. Então, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, como estamos fazendo aqui, colocando as nossas primeiras horas de cada dia em dedicação ao Pai Celestial, isso é uma convivência de santificação, de adoração, de comunhão com os irmãos e de reflexão da vida, de todas as coisas, daquilo que Deus quer para cada um de nós. Os crentes começaram a olhar depois disso, depois da descida do Espírito Santo, a igreja ficou fervorosa, a igreja ficou cheia do Espírito, mas com o tempo foram relaxando. Os crentes começaram a olhar uns para os defeitos dos outros, demorando-se sobre os erros, dando lugar ao severo cristianismo, perderam de vista o Salvador e seu amor. Tornaram-se mais estritos à observância de cerimônias exteriores, mais rigorosos na teoria do que na prática da fé. Em seu zelo para condenar os outros, passavam por alto os próprios erros, que quando eu começo a olhar para a vida do outro, eu esqueço de olhar para mim. É incrível isso, né? Perderam o amor fraternal que Cristo lhes dera. E o que é mais triste, não tinham consciência dessa perda. Viu? O que é muito triste quando a gente está fazendo uma coisa errada e não percebe. Quando eu chego em uma igreja, eu já falo para os irmãos, meus irmãos, quando vocês verem um erro em mim, por favor, me chamem e me falem. Porque às vezes a gente pode estar errando sem perceber. Eu sempre falo isso. Todo lugar que eu chego, eu falo isso para meus irmãos. Me digam, se vocês perceberem alguma coisa errada em mim, me falem para que eu possa corrigir. E é isso que eles não perceberam, que estavam fazendo tudo errado e não percebiam. Isso é muito triste. João, sentindo que o amor fraternal da igreja cristã estava diminuindo, insistiu com os crentes sobre a constante necessidade deste amor. Suas cartas à igreja estão repletas deste pensamento. Ele diz assim, vou ler aqui, o Espírito de Profecia: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama e é nascido de Deus e conhece a Deus, esse tem o amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. E João insistiu pregando o amor, porque era justamente a deficiência que ele percebia, a maior deficiência. E como nós estamos hoje, no período de Laodiceia, onde a própria profecia está se cumprindo no mundo, nas igrejas, o esfriamento espiritual, o amor também. Sobre o sentido especial em que esse amor deveria ser manifestado pelos crentes, escreveu o apóstolo: todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro, nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece aonde? Permanece na luz. E nele não há tropeços. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas, e ainda nas trevas ele continuará. E não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. 1 João 2, 28 a 11. 2, de 8 a 11, desculpa. Então, meus irmãos, o foco da nossa vida. O irmão pregou sobre o Espírito Santo,
a necessidade do Espírito Santo, né? Nas pregações passadas. O pastor, né? Foi o pastor que pregou sobre a necessidade, é necessário o Espírito Santo. Mas é uma conjuntura de coisas. É necessário o amor, mas para você ter o amor, você precisa do Espírito Santo para inundar de bondade e de felicidade o ser humano. Ora, vós sabeis que olha só que a mensagem, ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, é o foco, gente. É o foco. Todo aquele que odeia o seu irmão, a Bíblia diz que é assassino. Não precisa você dar uma facada, como fizeram com o presidente. Não. Basta você odiar. Temos que ter amor. E tendo amor, a gente perdoa. E a gente perdoando, a gente também é perdoado. E aí a união, aí é uma harmonia, uma aura de felicidade, de consagração e de santidade. É incrível isso. Não é a oposição do mundo que mais ameaça a Igreja de Cristo. Não é isso. É o mal abrigado no coração dos crentes, que acarreta suas mais graves derrotas e mais seguramente retarda o progresso da causa de Deus. Temos que trabalhar a gente, em vez de ficar olhando para os irmãos, estudando para saber qual o defeito que eu quero tirar de mim ainda, qual o defeito que está prejudicando ainda. E quanto mais a gente chega perto de Jesus, mais a gente vê defeito. Quanto mais eu oro, quanto mais eu estudo a Bíblia, quanto mais eu dou estudo bíblico, quanto mais eu me consagro, mais eu vejo defeito em mim, gente. É incrível isso. Mas por que quanto mais eu oro, quanto mais eu peço a Deus, quanto mais eu prego a palavra, quanto mais estudo a palavra, quanto mais eu me dedico a Deus, mais defeito eu vejo em mim? Isso é simples, é muito simples. Se eu apagar a luz aqui, ó, se eu apagar a luz aqui e colocar uma vela aqui, ó, eu vou ver bem pertinho aqui, vou ver com meio turvo aqui, mas eu vou ver aqui o que tem por perto aqui. Mas quanto mais eu chego perto da luz, de maior iluminação, é lógico que eu vou ver meus defeitos, né? Eu levo uma carta aqui, a Bíblia diz que nós somos uma carta, né? Nós somos uma carta de Deus. Então, se eu pego essa carta aqui e vou chegando mais próximo da luz, mais próximo, é lógico que eu vou ver melhor o texto. E é assim que acontece. Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente se consagra, meus irmãos, quanto mais eu tenho a presença do Espírito Santo sobre mim, mais eu vou ver defeito, porque nós somos assim. Mas isso é consagração. Quanto mais eu vejo defeito em mim, nas mãos de Jesus, se eu estiver, mais eu estou consagrado. Olha só como é que as coisas de Deus são loucura para os homens. É por aí. Nós andamos na contramão da vida. O mais forte testemunho de ver Deus enviado seu Filho ao mundo é a existência de harmonia e união entre os homens, de variadas culturas. Mas na mão de Deus, tudo se ajeita. Basta crer, basta querer ir para o céu. E o céu é para quem quer. Nós ficamos à vontade. Temos o livre-arbítrio. Mas temos que chegar à hora, está na hora mesmo, de deixar a preguiça espiritual. Chegou a hora é a hora de Jesus voltar. Eu tenho que estar preparado, eu tenho que ter o óleo.
O pastor falou no seminário sobre as 10 virgens. E ele disse, irmão, as 10 virgens tinham o óleo. Tinham. Estavam lá. Mas depois que elas dormiram, que foi anunciado o noivo, 5 delas não tinham mais o óleo. Mas até então elas tinham o óleo. E qual é a diferença, pastor? Qual é a diferença desse óleo? É aquele momento que eu não quero ir para a igreja. Eu não quero ir, hoje eu não vou para a igreja. Mas depois, não, eu vou para a igreja. Eu vou assim mesmo. E aí eu estava ruim, estava mal. Quando eu saí da igreja, eu nem lembrava mais como eu estava legal. É assim que acontece. Já fui para a igreja com dor de cabeça, ouvindo a palavra, cantando, distraindo, voltei sem dor de cabeça. Eu estava muito cansado, eu cheguei ao corpo, estava dolorido de cansado do dia do trabalho. E eu digo, não, hoje eu não aguento, mas eu fui. E quando eu voltei, não tinha mais cansaço nenhum. É incrível isso. Essa é a diferença, que você vai acumulando óleo. Naquele dia que você ia perder a consagração, ia perder a consagração do Espírito Santo, mas você foi. Então, você acumulou o óleo. Jesus falou da parábola e disse para o filho, o pai disse para o filho ir fazer o trabalho. O filho disse, eu não vou. Ele falou para o outro, para ir, o outro disse, eu vou. Só que o que disse que ia não foi. Mas o que disse que não ia, se arrependeu e foi. Essa é a diferença. Acumular o azeite, meus irmãos. É naquela hora que você acha que não vai conseguir, que está ruim, mas eu vou. Deus vai me ajudar, eu consigo. E Deus te ajuda, e você vai, e você consegue. E você volta. Eu estou muito bem agora. Esse bem eu tenho ido para a igreja. É assim que funciona. Aí está a diferença do óleo. O amor fraternal está tristemente faltando na igreja de Deus hoje em dia. Muitos que professam amar o Salvador não se amam e nem amam os outros. É só da boca para fora. Os incrédulos estão observando para ver se a fé dos professos cristãos está exercendo sobre sua vida uma influência santificadora. E eles são ligeiros em discernir os efeitos no caráter e as incoerências, né, da vida do cristão. Nós somos espetáculo para o mundo e para os anjos. Estão todos de olho em nós. Nós estamos, meus irmãos, num Big Brother espiritual. Temos que ter muito cuidado. E só a misericórdia de Deus pode nos livrar de fazermos os desatinos que o inimigo quer. Porque isso aí é mais fácil do que ser consagrado. Mas a jornada é difícil mesmo. Foi para Jesus? Queremos o quê? O que você quer? Você pensa que é mais fácil? Mas Jesus nos pede o mínimo. É muito mais fácil. Mas tem as dificuldades, tendo em vista a nossa vida de pecadores. Os cristãos são todos membros de uma família, filhos todos do mesmo Pai Celestial, com a mesma bendita esperança da imortalidade. Só precisamos acreditar nisso e fazer cumprir tudo isso em nossas vidas. Os que nunca experimentaram o amor eterno e cativante de Cristo não podem guiar os outros à fonte da vida. A gente só dá o que tem. Ontem, eu acho que eu falei do dízimo, né, que nós não damos o dízimo. Nós devolvemos o dízimo, porque o dízimo não nos pertence, é de Deus. A gente só dá o que é nosso. A oferta, a gente dá. A própria Bíblia diz isso. Mas o dízimo, não.
não nos pertence. Então, a gente só dá o que tem. Então, você só vai falar de amor quando você tiver amor. Você só vai levar a palavra de salvação quando você estiver salvo. Porque quando a gente acha que está salvo, está na igreja e acha que está salvo, e não sente essa salvação, a gente não tem coragem de sair para pregar a palavra para ninguém. Tem vergonha de falar de Jesus na parada do ônibus, no trabalho, em algum local. Fica com vergonha de falar. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Porque aquele que se envergonha de Jesus, Jesus falou também que vai se envergonhar dele. E é Jesus que vai fazer essa ligação de salvação. Ele vai falar em nosso favor para o Pai. Não, o demônio vai nos acusar. O Dileno pecou, o Dileno fez isso. É verdade, eu sou pecador. Mas Jesus vai dizer, mas ele se arrependeu, Pai. Ele se arrependeu. A irmã Júlia se arrependeu. O irmão Zito se arrependeu. A irmã Rose se arrependeu. E vai falando o nome de todos os santos que estão aqui na sala. O Dió se arrependeu. E ele me aceitou, ele foi batizado. E ele lutou, fez o melhor que pôde, mesmo tropeçando aqui e ali, ele levantava, se arrependia. E eu, com o meu sangue, com a minha perfeição, eu te entrego ele. Perfeito, Pai, pelo meu sangue. Gente, quem não quer agradar Jesus? É ele que é o nosso advogado. É ele que vai nos aperfeiçoar para chegarmos diante do Pai, porque senão tudo estaria perdido. No céu, sua aptidão como obreiro, olha só, é a medida da sua habilidade em amar como Cristo amou e trabalhar como Ele trabalhou para salvar as vidas. E nós vamos terminar, mas que essa reflexão fique, perdure. Nosso apego a Ele, a Deus, pode ser débil, mas seu amor é como o de um irmão mais velho, sempre querendo nos proteger, sempre cuidando. E se a gente confiar em Deus, ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco. Meu irmão, minha irmã, meu amigo que está vendo aqui. Confie. Deus nunca vai lhe abandonar. Sempre estará de braços abertos para lhe proteger e lhe abençoar e nos abençoar. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos como irmãos nesta sala de oração, te dedicando, Senhor, a nossa vida, nas primeiras horas de cada dia, Senhor. Aceita a nossa adoração, aceita a nossa débil vida, Senhor. Nos lave no sangue de Jesus, purifica-nos, Senhor, e que, purificados, o Santo Espírito possa habitar em cada um de nós, nos dando a força do amor, como falou a música. O poder do amor. O poder do amor é viver em paz com os outros, é levar a palavra de salvação a todas as pessoas, é ajudar o necessitado, porque quem ajuda o necessitado está ajudando o próprio Filho de Deus. Que o Senhor nos dê esse sentimento, em nome do Senhor Jesus. Amém.